Oi, Laís, tudo jóia? Vamos bater um papinho aqui sobre o seminário Acessa BH, né? Que começa nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, e segue até a sexta-feira seguinte, dia 30 de outubro. É um seminário aí que se propõe a discutir questões de acessibilidade, de inclusão. Queria que você me contasse para a gente, antes de mais nada, como que essa ideia nasceu, assim? O que te motivou a criar, a propor esse seminário? Bom, Daniel, eu atuo com produção e gestão cultural já há 15 anos. E há uns anos atrás eu estava em Recife a trabalho e eu tive a oportunidade de assistir um espetáculo no Teatro Santa Isabel. E o espetáculo era um espetáculo do Nelson Rodrigues e tinha recursos de libras e de audiodescrição nesse espetáculo. E esse foi meu primeiro contato com um espetáculo totalmente acessível para o público. E aquilo me marcou muito, me chamou a atenção, justamente porque é o meu lugar de atuação e eu não vinha nesse universo, né, vivenciando essas medidas de acessibilidade. Então eu pensei, por que lá em Pernambuco eu tinha visto um espetáculo assim e aqui em Minas Gerais eu nunca tinha vivenciado um espetáculo assim? Será que é porque não tinha demanda do público? Será que aqui tem menos pessoas com deficiência? Então comecei a me interessar por esse assunto de inclusão e acessibilidade, a pesquisar. E aí, na primeira pesquisa que eu fiz, eu me deparei com os dados do censo do IBGE de 2010, que mostram que 24% da população brasileira apresentam algum tipo de deficiência. Uhum. E esse número, então, me alarmou muito, assim, porque é quase um quarto da população brasileira. Então, eu fiquei me perguntando onde que estão essas pessoas com deficiência que eu não tenho contato, que eu não via nos palcos, que eu não via nas produções e não via também nas plateias dos projetos e eventos que eu atuava. Então, eu pensei como que eu poderia contribuir para aumentar a visibilidade e o protagonismo dessas pessoas. E a primeira ideia que eu tive, então, foi discutir o assunto, né? Pesquisar, conversar com as pessoas com deficiência e entender esse cenário do que a gente está falando. Uhum. Então, nesse contexto, surgiu a proposta do Acessa BH, que, para além do seminário, pretende realizar posteriormente um festival de artes com apresentações de teatro, dança e música, dando o protagonismo da pessoa com deficiência na cena. Uhum. Então, o seminário é a nossa primeira ação, e eu acho muito importante a gente discutir temas básicos, né, os direitos da pessoa com deficiência, mobilidade, né, o corpo das pessoas com deficiência, conversar com artistas com diferentes deficiências, que é tudo isso que a gente vai promover na semana que vem, para a gente entender como que como que cada atitude pode ser mais inclusiva. Uhum. O seminário, então, funciona como uma espécie de alicerce para outras ações que virão, né? O Festival de Artes e, enfim, outros possíveis desdobramentos, né? Isso. E sendo a primeira ação, o seminário ele vai tratar justamente desses temas mais básicos para nivelar, para trazer para o contexto das pessoas que também não têm essa vivência, que também nunca tinham se atentado para essa questão, né? Uhum. Acho que é um papel da sociedade, para a gente ter uma sociedade mais inclusiva, é o papel da sociedade civil e do poder público entenderem esse contexto. O que nós podemos fazer? Cada um de nós faz a diferença. Uhum. Então, a gente vai discutir 5 temas, né, de segunda a sexta, cada dia um tema diferente, com especialistas no tema, com pessoas com deficiência, que é o lugar de fala delas, né? Então, é super importante que esse debate seja protagonizado por essas pessoas. Uhum. Então, no primeiro dia, amanhã, a gente fala justamente dos direitos da pessoa com deficiência, da legislação, da Lei Brasileira de Inclusão, que esse ano completou 5 anos. Então, a gente vai ter aí a participação do Thiago Elton, que é advogado, tetraplégico, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB em Minas, e a Michele Malab, que é escritora, palestrante, e foi diagnosticada com síndrome de Asperger já na fase adulta. E temos a mediação do Leonardo Gontijo, fundador e presidente do Instituto Mano Down. Então, a cada dia, a gente vai trazer um tema com pessoas que são referência nas temáticas. Na terça-feira, a gente fala de mobilidade urbana, porque também não basta um espaço ser acessível, uma programação ser acessível, se as pessoas com deficiência não conseguem se locomover na cidade, né? Não conseguem ter autonomia para ir e vir, ficam dependendo da boa vontade ou de favores, que não é o correto, né? Elas têm direito de poder acessar a cidade. No terceiro dia, a gente fala de acessibilidade nas artes, então a gente já traz mais casos práticos para o debate de como que isso está sendo feito por algumas iniciativas. No quinto dia,
a gente fala sobre o que pode o corpo, que justamente eu converso com pessoas, artistas com deficiência. E encerrando o seminário, a gente fala sobre audiodescrição, que é o principal recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Então, a gente vai passar aí por diversos temas muito importantes mesmo, para a gente ir se familiarizando com essa prática inclusiva. E como você disse, são temas elementares, né? No que diz respeito à questão da acessibilidade. Quer dizer, o que orientou a escolha desses temas é justamente dar essa base, né? Partir aí de um ponto mais elementar. Pelo que eu entendi, esse seminário ele tinha sido originalmente pensado para acontecer presencialmente, né? Então, imagino que a concepção do seminário tenha sido anterior à chegada da pandemia. E agora ele teve que ser, enfim, readaptado para o modelo online. É possível apontar prós e contras aí dessa mudança forçada? Com certeza. O seminário seria presencial, aconteceria em 2 dias apenas, então a gente teria atividades ao longo do dia, e aconteceria no Centro Cultural Bairro das Indústrias, em Belo Horizonte. Com a pandemia, num primeiro momento a gente suspendeu o projeto, porque a gente achou que a gente conseguiria fazer de forma presencial no segundo semestre, enfim, ficamos num período ali sem saber como que a pandemia ia desenrolar. Infelizmente, né, com o cenário que a gente tem, a gente preferiu mesmo abortar a ideia de fazer presencial, porque ainda é muito arriscado, né? A gente tem pessoas de risco aí entre os convidados e entre a plateia que a gente não poderia contemplar. Então, a gente resolveu fazer em formato online. Com isso, a gente diluiu, então, a programação para não ficar muito cansativo também, que o formato online tem isso também, né? Às vezes pode ficar muito maçante, muito cansativo, as pessoas não conseguem acompanhar. Então, a gente deixou uma atividade por dia. E na terça e na quinta, ao final do debate, a gente tem uma apresentação artística também para dar uma leveza para a programação. E a vantagem que a gente viu de cara é que quando a gente abriu as inscrições, a gente recebeu inscritos de vários estados brasileiros. Então, isso foi um retorno muito positivo que a gente teve. A gente está com mais de 200 inscrições de 19 estados brasileiros, de todas as regiões. Então, a gente vê que realmente é um debate importante, né, que atraiu a atenção de muitas pessoas. E, no primeiro momento, já foi muito positivo. E o que a gente vê de positivo ainda para a próxima edição, que a gente já está pensando, então, no ano que vem, esse ano os convidados são todos de Belo Horizonte, porque já estava desenhado dessa maneira, porque a gente já tinha pensado que seria presencial, então, por questão de logística, seriam todos de Belo Horizonte. Para o ano que vem, a gente optou por manter, então, o formato virtual, mas aí a gente vai já prever metade dos convidados de outros estados. Isso também nos permite enriquecer o debate, conhecer outras iniciativas de sucesso e fazer um intercâmbio mesmo de experiências. Então, a gente perde um pouco, porque o contato presencial é sempre muito enriquecedor, né? Essas trocas presenciais, o networking, enfim, tudo isso, mas a possibilidade de fazer a distância também nos abre conhecer outras pessoas que presencialmente não estariam aqui conosco. Então, a gente está aproveitando o lado positivo. Claro, cai por terra essa coisa da distância, né? Das fronteiras, assim. E falando nisso, Laís, esse festival de artes que está aí no horizonte também, né? Das ações do seminário, do Acesso BH, você já projeta ele para acontecer também no ambiente virtual? Ou é uma coisa que dá para imaginar que eventualmente pode acontecer alguma ou outra atividade presencial? Isso a gente ainda está estudando, a ideia é que ele seja no meio do ano que vem. A gente ainda precisa caminhar mais um pouco para ver se a gente tem a segurança de fazer no ambiente totalmente presencial, ou se é possível um formato híbrido, como plateia reduzida. Isso a gente ainda está estudando mesmo, porque a gente precisa ter muita segurança, né, para fazer um evento presencial. Então, a gente ainda não tem certeza, mas a possibilidade de ser híbrido ou virtual é grande nesse momento. Legal. Ótimo, Thaís. Então, só reforçando, o meu seminário começa nesta segunda-feira, dia 26. As inscrições, o acesso, eles são gratuitos, não é isso? Qualquer pessoa. Isso, as inscrições são gratuitas, basta entrar no site da Simpla, colocar Seminário Acessa BH, preencher um formulário, e aí você recebe a cada dia no seu e-mail o link de acesso aos conteúdos e todas as informações, a programação detalhada, quem são os convidados, os currículos dos convidados, estão nos nossos perfis nas redes sociais. Então, a gente tem o Instagram, o Facebook e o YouTube, que é Acessa BH.
essas inscrições permanecem abertas aí ao longo do festival, né? Ou seja, quem ainda não fez, pode fazer já no primeiro dia de festival, ou no segundo, ou no terceiro, né? Sim, pode fazer até o último dia possível fazer inscrição, justamente porque às vezes você não pode participar todos os dias, mas você faz uma única inscrição e diariamente você recebe o link. Então, a partir do dia que você fizer a inscrição, você vai receber todos os links de acesso. Legal. Tá joia, Laís. Muito obrigado pelas informações e também agradeço muito a participação aqui no projeto. Obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de um assunto tão importante. Com certeza.